Temos briga aí da família Bolsonaro com o presidente da Câmara da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e Malafaia chorando de desespero aí porque foi avisado que será preso. Silas Malafaia tá com um problemão também. Olha, tá afunilando aí. Como assim, Thiago? Tá fechando o cerco para os golpistas. Cada dia que passa aumenta o desespero deles e cada dia que passa a gente vê aí como eles estão apavorados com medo de prisão. Tivemos essa semana aí Jair, Eduardo e Renan Bolsonaro chorando aí. Nem vou mostrar o Renan Bolsonaro, mas tem aqui no Plantão Brasil alguns vídeos mostrando aí, debochando dele, porque ele fez lá, ele pouco fala na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, mas ele fez lá um depoimento, atua muito mal. Muito mal. Olha, eu achei que eu não encontraria alguém que atua pior que o Mário Frias, secretário de Cultura do Bolsonaro, que era ator de Malhação, mas achamos... Chama Renan Bolsonaro. Esse é o pior ator de todos os tempos. Pois bem, eis que, em meio a isso tudo, vamos primeiro falar do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro passou a fazer lives em inglês lá no Twitter. Não chama live lá, tem o nome Space. E não aparece a pessoa, né? Só voz. E passou a fazer aí com alguns parlamentares dos Estados Unidos. Aqueles ali com quem ele tem algum contato já faz muito tempo. E aí ele sempre tenta levantar a bola desses parlamentares, fala que, olha, não sei quem é muito próximo ao Trump. Aí você vai lá no Google ver se tem foto, não tem. É muito próximo, só não gostam de tirar foto juntos. Alguns têm, tá? Alguns têm. Chegou a falar que, olha, ele estava com um senador que foi cotado para ser o procurador-geral da República do Trump. Aí você vai ler, pô, aquelas notícias que provavelmente o próprio cara que plantou, nunca foi nada ali. Mas enfim, o Eduardo Bolsonaro fez aí algumas coisas com parlamentares e em todas essas lives ele fala mal do presidente da Câmara dos Deputados porque o projeto de anistia não foi votado e tudo mais. Tá. Eis que um dos senadores ficou bravo. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro ficou falando mal do presidente da Câmara e no mesmo dia o Hugo Mota fez esse discurso aqui que detonou o Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Dá licença, dá licença. A narrativa do Eduardo Bolsonaro, não, estão calando vozes no Brasil, eu sou um perseguido. Aí chegou o presidente da Câmara, que teve amplo apoio do PL, que o próprio Eduardo Bolsonaro voltou dos Estados Unidos ao Brasil só para votar nesse cara para a presidência da Câmara. Ele vai lá e fala, não temos vozes caladas no Brasil, não tem censura, democracia assim. Só faltou ele meter um ó, e quem não gostou... A porta da rua é serventia da casa. Aí, no caso, para o Bolsonaro é a porta aí do aeroporto, né? Que ele foi para outro país. Pois bem, deu ruim. Aí, o Eduardo Bolsonaro passou a intensificar os seus ataques aí ao presidente da Câmara dos Deputados. Esse discurso aí, só faltava estar embaixo assim o nome Gleisi Hoffmann, tá? Isso é a articulação da Gleisi. Você deve estar percebendo aí nas últimas semanas como mudou a relação do Lula com o Congresso Nacional desde que a Gleisi entrou. Por isso que a Globo não queria a Gleisi, porque se o governo Lula sair fortalecido, obviamente ela não vai ganhar todas, tá? Não imagine aí que a Gleisi também faz milagre, mas ela tá ganhando a maioria. Até o momento ganhou todas. Não vai conseguir ganhar, ninguém ganha todas, mas vai ganhar mais do que estava ganhando o governo antes. E isso para a Globo, para a imprensa que quer o projeto Tarcísio, né, o projeto T, é um desastre. Pô, peraí, o governo Lula vai sair fortalecido, e aí ele vai conseguir aprovar o que ele quer, e aí vai melhorar a popularidade dele. E aí a chance do Tarcísio aí do projeto T vai pro espaço. Então não quer. A Globo quer o Lula ali, ó, bem enfraquecido, com um centrão assim no cangote, sem conseguir aprovar nada, de preferência como tava a Dilma em 2015, que não aprovava nada. Dilma podia mandar o que... Se a Dilma mandasse aumento salarial dos deputados para a Câmara rejeitava. Estava nesse nível, tá? Nem para nada eles aprovariam para Dilma. Alguns vão falar, mas nem isso, Thiago, é capaz de rejeitar e falar que a Dilma tá querendo aumentar o salário e no dia seguinte eles aumentam eles mesmos. É assim, tá? Tava nesse nível. Nada da Dilma. A Globo queria que acontecesse o mesmo com o Lula, mas eu falei, o Lula não é a Dilma. A Dilma, ela não gostava da política. A Dilma, cargo aí
técnico como presidenta do Banco do BRICS, perfeito para ela. Para a política ali do Brasil, com esses bandidos do Centrão, ela não lidava bem. O Lula já é o oposto. O Lula consegue lidar com todo mundo, que ele sabe que tem um objetivo maior, que é melhorar o Brasil. Então você tem que lidar com esse pessoal. Esse pessoal foi eleito pelo povo brasileiro, tem que lidar com eles. E o Lula está conseguindo. Você vê aí que o Hugo Mota, ele foi eleito num acordão com o bolsonarismo, prometendo colocar para votar o projeto de anistia. E a promessa dele foi, assim que o Bolsonaro disser que tem voto suficiente para aprovar, ele coloca para votar. O Bolsonaro está falando que tem voto para aprovar, o governo Lula está debochando, dizendo que é uma loucura completa, e o Hugo Mota não apenas não colocou para votar, sabe o que ele fez? Ele foi para o Japão. Tá no Japão o Hugo Mota, e ele fala, olha, eu vou decidir se eu coloco aí para votar com urgência ou se eu crio uma comissão especial da anistia. E aí eu decido quando eu voltar do Japão, tá? E aí os bolsonaristas disseram que iam votar ontem, já não foi ontem. É o famoso aguarde mais 72 horas. Então agora é só na semana que vem quando voltar do Japão. Só que aí, sabe o que ele pode fazer? Ele pode criar uma comissão. Se ele criar uma comissão demora pelo menos 50 dias, tá? Pelo menos, mas geralmente demora mais, uns 90 dias. O Arthur Lira fez isso, ele criou uma comissão. Aí depois de 6 meses, sabe o que ele fez? Ele extinguiu a comissão. Aí o projeto voltou para estaca zero. O Hugo Mota tá nessa, falando aí, vamos deixar para depois. E tá aí o desespero do bolsonarismo. Já viram que a anistia tá indo pro espaço. E aí um senador estadunidense foi lá e fez um tweet. Depois da live com o Eduardo Bolsonaro, fez um tweet atacando o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. E aí é um fato novo, um fato diferente dos anteriores. Você tem um senador, ele fez em português, tá? Texto aí, provavelmente texto do Eduardo Bolsonaro, ele copiou e colou, né? Aí quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você, texto. O discurso do presidente da Câmara do Brasil, Hugo Mota, demonstra total descolamento da realidade. Pô, mas Eduardo Bolsonaro não votou nele para a presidência da Câmara? E que coisa, né? Dias atrás, meu amigo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, foi obrigado a se afastar de seu mandato devido à perseguição que ocorre no Brasil. Tivemos o caso de Daniel Silveira, o primeiro deputado perseguido, que não teve sua imunidade parlamentar respeitada, além de milhares de pessoas presas, jornalistas exilados e contas retidas por expressarem suas opiniões. Você vai mesmo fechar os olhos para tudo isso e colocar-se acima de tudo, Hugo Mota? Você aceitará servir como instrumento para escravizar o seu povo? Cada uma. Imagine você, a cara do Hugo Mota quando viu que tem senador estadunidense aí peitando ele. Não gostou nada, mas não gostou nada. Vai ter volta, viu? Vai ter volta. O pessoal do Centrão tá cada vez mais por aqui com o bolsonarismo. E o que mudou na articulação do governo Lula é que a temperatura foi aumentando. Antes o Bolsonaro podia colocar fritura em fogo alto aí para os bandidos do Centrão, e dali uma semana, 2 semanas, eles estavam de abracinho com os bolsonaristas. Agora o bolsonarismo ataca, aí fritura em fogo alto por acima do Hugo Mota, e não me parece que ele vai estar de abracinho com ninguém, não. Ele tá mapeando ali, isso é o que se fala aí nos bastidores, ele tá mapeando como é que ele pode ter uma maioria dele, que lembre-se, o projeto desses bandidos do Centrão é ter uma maioria deles, não é maioria pro governo e tal. Ele tem uma maioria dele, e aí ele vende os votos pro governo Lula no toma lá da cá. É assim que ele quer funcionar. E ele precisa dessa maioria para tentar emendas, porque eles querem aí ter bilhões e bilhões de emendas e o Flávio Dino não estava deixando. Então ele está mapeando como é que ele faz uma maioria dele, para que se ele precisar ele possa chegar na jugular do governo Lula, mas que ele possa fechar com o governo Lula e aprovar tudo, sem precisar do bolsonarismo nem para essa maioria contra o Lula, nem a favor. É isso que está mapeando aí o Hugo Mota, como é que ele faz, porque ele já percebeu que se depender do bolsonarismo, o bolsonarismo vai atacá-lo sempre que precisar e que, quando o bolsonarismo tem algum poder, o bolsonarismo vai para cima de todo mundo que não confia. E ele não é um dos que o bolsonarismo mais está confiando agora, porque ele está enterrando o projeto de anistia. Então a articulação aí mudou, a maneira aí de fazer política do governo Lula mudou, e você pode ver aí que agora, na Câmara dos Deputados, os bolsonaristas tentam colocar aí a pauta deles e não vai. Eu lembro em 2023... que chegou momentos, teve momentos aí, a Globo surfava nessa onda, e o PSOL também, e aquela esquerda web revolucionária que só dissemina fake news contra o Lula também,
que era quando o bolsonarismo passou aí a colocar um monte de pauta de costumes para ganhar ali da esquerda, né? Porque eles são maioria. E eles, o Centrão, votando aquilo tudo, e o Arthur Lira colocava para votar. E aí era a pauta lá de que se a mulher sofrer violência e engravidar ali, eu não posso falar que é a palavra, né? Você deve saber qual é a palavra, né? Abuso e tal. Engravidar, a mulher não poderia interromper a gestação e tudo mais. Aí colocaram essa lei, e aí colocavam outras, aí outras piores ainda, iam piorando cada vez mais as leis, e a Globo falava, olha, o governo Lula é um governo fraco e tudo mais. E aí a esquerda revolucionária falava, porque o Lula ele não consegue unir as massas e tal, como se eles conseguissem. E aí falavam e culpavam o Lula. Agora nem isso está tendo mais, nem isso o bolsonarismo consegue, porque só se fala no Congresso Nacional de quê? O Lula teve uma vitória bilionária ontem de manhã, que foi, na quarta e quinta, né? Que foi aí a aprovação do orçamento. O orçamento de 2025 não estava aprovado. Você aprova o orçamento de um ano no ano anterior. Então, em 2024, se aprova o orçamento de 2025. E entramos em 2025 sem o orçamento aprovado. Quando isso acontece, o governo tem que repetir o orçamento do ano anterior. Só que tem alguns tipos de gastos que não podem ser repetidos porque não estão previstos. Estão previstos até lá. Um desses gastos era o Plano Safra. Plano Safra é a mamata que tem os bilionários do agro. O Plano Safra do Brasil para 2 anos é de R$500 bilhão em incentivos aí para esses bilionários do agro, tá? O Plano Safra não tem nada a ver com agricultura familiar e MST, não, é só para os bilionários mesmo. E aí, o Lula falou, quer saber, não vão votar o orçamento do jeito que eu quero? Beleza, esperaremos até o meio de março. E todo mundo, por que será que ele está esperando com tanta paciência o Lula aí para votar o orçamento? Pô, ele vai entrar um ano sem o orçamento? Por quê? Porque dia 18 de março aconteceu uma coisa que eu acho que eles não estavam prevendo. Eles foram alertados aí poucos dias antes. O Plano Safra parou de pagar por falta de verba. Aí ferrou, né? Aí os bilionários do agro ligam para os seus deputados de aluguel, que saiba que a maioria dos deputados do Centrão são prostitutos. Quem pagar mais, eles fazem o que querem. O que querem, eles fazem, tá? E falaram, olha, meu empregado deputado, cadê a minha grana? Vota esse orçamento. Vota. E aí o governo bateu o pé, tem a clara articulação, e o Lula conseguiu aí garantir o orçamento de 2025 com os bilhões a mais que ele queria para os programas sociais. Aqui, 160 bilhões para o Bolsa Família, 3,6 bilhões para o Auxílio Gás, 4,2 bilhões para o Farmácia Popular, 1 bilhão para Pé de Meia e Bolsa Capes 4,2 bilhões. Isso já está garantido, fora o que o Lula vai adicionar no orçamento, que o orçamento do Pé de Meia é maior, ele vai adicionar mais, que já tem o dinheiro ali, o Haddad já falou ontem, na Globo News. Aí você vê, queriam cortar ali os gastos sociais, o Lula esperou a hora certa, falou, pá, vai do jeito que eu quero aí. Aí o agro lá conseguiu, aí o Plano Safra vai voltar a ser pago, mas o Lula esperou a hora correta. E você vê como é que tá ruim a situação do bolsonarismo, e perceba, vai ter volta aí do Hugo Mota para cima do bolsonarismo, tá? Inclusive, um dos motivos pelos quais a família Bolsonaro tá brigando aí com esses bandidos do Centrão é que o Hugo Mota já avisou aí aos seus pares que o Gustavo Geyer vai ser cassado. O Gustavo Geyer vai ser cassado e tornado inelegível por 8 anos. Só que o Gustavo Geyer cassado, a chance dele ser preso é muito grande. Porque, primeiro, ele está no inquérito das milícias digitais, ele foi um dos que mais incentivou o golpe de Estado no canal do YouTube dele. E, segundo, o Gustavo Geyer, ele é investigado ali por financiar o golpe de Estado e por roubo de dinheiro público. Então tá ruim a situação dele, tá bem feia, tá bem pior do que outros deputados que a gente pode falar, ó, fulano ou fulana não tá preso porque tem foro privilegiado, senão estaria. No caso do Geyer, ele tem a situação bem pior do que desses. Então, assim que for cassado, ele vai perder o foro. Lembremos que quando o Bolsonaro brigou com o Pablo Marçal na eleição do ano passado, foi o Gustavo Geyer quem conseguiu ali colocar panos quentes por determinado momento, que ajudou o Bolsonaro um pouquinho, porque ele estava sendo muito achincalhado pelo Pablo Marçal e pelo gabinete do ódio do Pablo Marçal, que tem um alcance bem maior que o do Bolsonaro. E o Geyer conseguiu ali colocar um pouco de panos quentes, e o Bolsonaro chegou aí ao nível que ele passou o dia da eleição
em Goiânia com o Gustavo Geyer. Ele podia passar em qualquer lugar do Brasil, com qualquer deputado, todos ali iam querer ter a presença do Bolsonaro, e ele escolheu o Geyer. E agora tá para ser caçado. E o Hugo Mota já avisou que não vai perdoá-lo. E aí o Bolsonaro pensa, caramba, que saudades do Arthur Lira, que pelo menos ele não votava a anistia, não articulava pela anistia, mas ele ia na jugular do governo Lula muitas vezes, ele ajudava ali o Bolsonaro e seus filhos e os seus aliados muitas vezes. O Nicolas podia ir lá vestido de Nicole, fazer discurso transfóbico, cometer crime na Câmara dos Deputados. E o Arthur Lira simplesmente falava, eu não vou mais permitir isso, hein? Mas essa fica por isso mesmo. Aí faziam de novo qualquer coisa e falava, eu não permito mais. Mas essa fica por isso mesmo. Agora o Hugo Mota não. Falou, vai ter cassação. Não tem o que fazer. Veremos. Eu espero a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou.